UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou o Nicolas Souza, aluno do curso de jornalismo da UNAERP. Está começando mais um Memória da Comunicação de Ribeirão Preto. Esse aqui é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UNAERP, esse ano dedicado aos 100 anos do rádio em Ribeirão Preto. O programa de hoje é produzido e apresentado pelos estudantes de jornalismo Kelvin Vendito, Nicolas Souza, Pedro Ruiz e Michael Borges. E para apresentar o nosso convidado de hoje, convido o Pedro Ruiz. Luiz Carlos Brisa é jornalista desde 1967, foi repórter e apresentador em Jaboticabal e nas rádios Cultura, Colorado, Clube 79 e Renascença de Ribeirão Preto. Narrador nas rádios de Ribeirão, atuou também em Goiânia e São Paulo. Foi editor de esportes do Diário da Manhã de Ribeirão Preto, transmitiu a Copa do Mundo de 1994, é colunista no jornal Tribuna, também de Ribeirão, desde 2005. E agora conta histórias e bastidores do estádio Luiz Pereira no Jornal da Vila. Brisa, primeiramente é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, considerando essa entrevista. Uma boa noite para você. E para começar a entrevista, vou perguntar como você iniciou a sua carreira no jornalismo. Um abraço, Nicolas, Pedro. Fico satisfeito em participar desse programa, inclusive porque tem uma história na UNAERP. Trabalhei na Rádio Renascença quando o estúdio da Renascença era na UNAERP. Eu comecei captando notícias na área esportiva e levando para a emissora de rádio de Jaboticabal. Eu captava as notícias, levava e o pessoal redigia e apresentava. Gostei e comecei a trabalhar na rádio. Brisa, nessa sua trajetória profissional, você mencionou aí a questão de Jaboticabal, aqui em Ribeirão, que são cidades do interior aqui do estado. Qual que é a importância das rádios locais na sua trajetória? Muito grande. Foram muito importantes. Eu saí de Jaboticabal em 1971 e vim para a Rádio Cultura de Ribeirão Preto, trazido pelo Amaury Medeiros, famoso analista, comentarista, analista de rádio, de futebol no rádio. Ele não gostava de ser chamado de comentarista, tinha que ser chamado de analista. Ele era gerente da Rádio Cultura, me trouxe para Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto, quando eu vim, a Rádio Cultura não transmitia futebol. Então eu fazia o jornalismo, noticiário geral na Cultura, apresentava o programa, redigia, apresentava, e às quartas-feiras à noite e no domingo à tarde, eu participava das transmissões de futebol pela Rádio Colorado. Então eu tinha essas duas atividades paralelas. E você perguntou da importância, é muito grande, porque aprendi muito. Essa passagem pela Rádio Colorado, por exemplo, me deu experiência, gabarito, para ser convidado por outras rádios grandes, como era o caso da PRA7, que hoje é Clube, e da Rádio 79, a Rádio Ribeirão Preto. Então foi um grande começo, um grande aprendizado. Ô Brisa, seguindo essa mesma linha de experiência sua como repórter e apresentador, queria que você esclarecesse um pouco mais como eram as suas atividades nas rádios, emissoras nas quais você já trabalhou. Era bem diferente do que é hoje, né? Por exemplo, quando eu fui repórter esportivo, cada emissora só tinha um repórter, que tinha que cobrir os dois clubes de Ribeirão Preto, Comercial e Botafogo. E a programação toda na área esportiva, quer dizer, programas de manhã, à noite,
Então era um trabalho árduo, era um trabalho que consumia a maior parte do tempo da vida do repórter. Não era assim, cada clube tinha um setorista da emissora, era um repórter só, cobrindo os 2 clubes e participando das transmissões todas. E era um trabalho difícil, eu disse, diferente hoje. Não havia internet, não podia ser reportagem por telefone, você tinha que ir pessoalmente aos estádios, à procura dos dirigentes e suas empresas para gravar a entrevista e trazer a matéria gravada. Você não podia ficar na emissora e ir lá telefonar para um dirigente para fazer entrevista, para um jogador para fazer entrevista, completamente diferente até hoje. Você fala um pouquinho dessa diferença que a tecnologia trouxe. Como que você vê a evolução do jornalismo ao longo dos anos? Olha, eu acho que o jornalismo hoje, ele perdeu um pouco o seu sentido. Ele perdeu um pouco, as rádios se acomodaram um pouco com o evento da internet, porque a rádio era a fonte. A rádio é que fornecia matérias para a pauta dos jornais. Hoje é o contrário, a rádio se pauta por o que acontece na internet. Então, houve uma grande evolução do jornalismo, só que agora ele sofre essa influência da internet. O rádio passou a se submeter às leviandades da internet. Se acomodou, os proprietários de rádio viram nisso a possibilidade de diminuir os custos, não se contrata mais grandes profissionais, não se paga bons salários a esses profissionais, e isso tudo significa baixar custo. Então, nesse aspecto, o jornalismo perdeu um pouco. Ô Brisa, falando um pouco especificamente do jornalismo esportivo, eu queria que você elencasse quais os temas que mais lhe interessam nessa área do jornalismo. Olha, o que me interessa muito é futebol, mas gosto de todas as modalidades. Acho também que, nessa parte, o rádio regrediu, ou perdeu o seu valor, perdeu o seu sentido de informar. O futebol mudou muito, né? O futebol mudou muito. Hoje, o jornalismo esportivo fica preso a determinações das confederações, das federações, tem que se submeter à pauta das entrevistas coletivas, não há mais aquelas entrevistas exclusivas durante o jogo, o repórter não entra mais no gramado, isso já faz tempo, tá? Falando agora um pouco de rádio de forma geral, o que você, assim, você colocaria como mais satisfatório ao trabalhar numa rádio? Olha, eu ando meio desiludido com o que aconteceu com a rádio. Eu não vejo, assim, muita satisfação em trabalhar no rádio hoje, porque é um estilo muito distante daquilo que eu sempre quis no rádio. Então, eu acho que está muito difícil. As rádios passaram a terceirizar os seus horários, e essa terceirização sempre cai nas mãos de quem acaba não tendo nenhum sentido de preocupação com a qualidade. Então, isso acabou realmente desvirtuando um pouco o sentido do rádio. Então, não tem muitas coisas que trazem satisfação para trabalhar em rádio hoje, como era antigamente. Hoje, como eu disse, o público está muito mais interessado nas leviandades da internet do que num trabalho de pesquisa sério, em busca de uma notícia.
Então ficou muito difícil para o rádio, para o jornalista trabalhar em rádio, porque a concorrência que ele sofre é desleal. Ô Brisa, aproveitando esse momento de desilusão com a situação atual da rádio, vamos aproveitar para rememorar um pouquinho os seus tempos antigamente, quando você trabalhou na Rádio Cultura. O que você fazia lá? Como era o trabalho? Como você desenvolvia suas atividades? Conta um pouco pra gente. Olha, na Rádio Cultura, na verdade, eu fui contratado como redator e apresentador do jornalismo. Então, eu captava notícias, redigia e apresentava. Como eu disse, a rádio não transmitia futebol, tinha um programa esportivo, mas não era feito por mim, eu participava só do jornalismo. Então, na Rádio Cultura, eu não tive grandes atuações na área esportiva. Passei a ter essa atuação na área esportiva, trabalhando na Rádio Colorado, como eu disse, participando das transmissões, e depois fui contratado pela PR-Acesso, que é a clube, aí sim para ser repórter esportivo. Então, eu fui contratado para cobrir comercial e Botafogo como repórter durante o período que a rádio tinha um repórter, era o Márcio Moraes. Só que o Márcio Moraes foi acompanhar a delegação do Botafogo, fez uma expedição pela Bolívia, Mato Grosso, e aí a rádio teve que contratar um outro repórter para cobrir as atividades em Ribeirão Preto. Eu fui o contratado. E como é que foi essa migração para a questão de narrar? Como é que você começou a narrar? Então, isso foi em 1976. Cansado de ser repórter, porque repórter sofria muito e ganhava pouco. Enfrentava chuva, trabalhava 24 horas por dia, como eu disse, era um repórter só para tudo, né? Os dois clubes de Ribeirão Preto. Nos dias de jogos enfrentava chuva, e era o elemento da equipe que menos ganhava. Aí eu resolvi ser narrador, porque na verdade, mesmo sendo repórter, eu acabava narrando jogos de basquete, de vôlei, e gostava de narrar. Se bem que o meu grande sonho era ser repórter, sempre preferi ser repórter. E aí, com essa possibilidade que se abriu para ser narrador, eu deixei de ser repórter, saí da Rádio Cultura, porque na verdade na Rádio Cultura, eu esqueci de dizer, esse período que eu falei que eu não fazia esporte na Rádio Cultura, foi na primeira passagem, porque em 1975 a Rádio Cultura investiu muito no futebol, contratou uma equipe inteira, com os melhores profissionais do rádio, narradores Elton Pimenta, Domingos Leone, comentaristas Wilson Roveri, o Amaury Medeiros, Adalberto Valadão. Os repórteres éramos eu, o Sidney Quartier e o Márcio Bernardes, o plantão Galvão Amaral. Então foi um grande investimento, foi uma verdadeira bomba no rádio de Ribeirão Preto. Então, nessa fase, eu era repórter da Rádio Cultura. E aí, em 1976, no auge do Botafogo, que estava entrando no Campeonato Brasileiro, e eu pedi demissão da Rádio Cultura, não quis ser mais repórter e fui ser narrador na Rádio Renascença. Como é que foi trabalhar na Renascença narrando os jogos? Foi ótimo, foi ótimo. Como eu disse, a vida sempre é um aprendizado, né? Por favor, repita. Acho que cortou Acho aí. que cortou. Tá ouvindo aí certinho? Sim. Ah, beleza, retomou. Vou repetir a pergunta então para o senhor, aí você responde novamente, ok? Queria saber como foi trabalhar como narrador esportivo, quais são suas vivências mais marcantes, como é que era esse processo? Então, trabalhar na Renascença naquele período foi ótimo, foi um grande aprendizado, embora com muitas dificuldades, porque ainda ela era uma rádio pequena. Eram duas rádios grandes em Ribeirão Preto, a 79, que é a Rádio Ribeirão Preto, e a PR7, que é a Clube, e as outras eram rádios menores. A Renascença, por exemplo, estava começando a fazer futebol nessa época.
Mas foi muito bom. Claro, no início tive algumas dificuldades a me adaptar a transmitir o futebol, mas foi muito bom. E acabei evoluindo. Tive grandes momentos como narrador dos jogos, dos campeonatos paulistas, campeonatos nacionais, e também transmitindo a Copa do Mundo. Aliás, a minha grande oportunidade de transmitir jogos da seleção brasileira aconteceu na Rádio Renascença. Foi quando eu fui contratado, em 1983, pelo Luiz Aguiar, e ele e o Elton Pimenta fizeram um planejamento para transmitir a excursão da seleção brasileira pela Europa. Então, o Brasil jogou em Portugal, País de Gales, na Suécia e na Suíça. Foram 4 jogos. E o jogo de Portugal foi a minha estreia na Rádio Renascença, transmitido de Coimbra, Brasil e Portugal. E foi um evento maravilhoso, porque é a única transmissão na história do rádio de Ribeirão Preto que uma rádio local fez com linha exclusiva. Porque muitos outros locutores, muitas outras emissoras fizeram transmissões de Copa do Mundo, de Jogos do Brasil, mas sempre em uma rede, em cadeia. E não era a linha exclusiva da emissora. Essa transmissão foi e na época da Rádio Renascença e Cultura, as duas trabalhavam juntas, e demos muita sorte, porque foi um jogo em que não houve transmissão pela TV. Então a audiência do rádio em Ribeirão Preto estourou, foi um acontecimento fantástico. Ah, que legal. Conta mais um pouco pra gente como que foi cobrir o jogo da seleção, se é diferente mesmo, se tratando de seleção brasileira. Você lembra desse time? Como é que foi? Sim, lembro. Em 1983, o Brasil tinha saído, claro, daquele desastre da Copa de 82, quando perdeu no Sarriá para a Itália, né? E foi uma seleção maravilhosa do Brasil, uma das melhores da sua história. Então, estava passando por mudanças. E o técnico Parreira estava assumindo a seleção do Brasil. E foi para essa excursão já para dirigir pela primeira vez a seleção brasileira. Então, embora um time em formação, reestruturado pela Parreira, era um grande time. Tinha o Leão como goleiro. Vou citar alguns jogadores, independente de posição. Tinha Leão, Paulo Isidoro, Sócrates, Éder, Toninho Carlos, Márcio Rossini, Alemão, o volante, Carlos Alberto Borges, do Palmeiras, Jorginho, do Palmeiras. Era uma boa seleção. E foi muito bom. Inclusive, para mim, valeu muito, porque é diferente você ir uma excursão e cobrir uma Copa do Mundo. Eu fiz a cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, 11 anos depois dessa excursão. Porque na excursão, você convive com a seleção brasileira praticamente no dia a dia, no dia todo, em todos os treinos, no hotel. Quer dizer, há muito mais liberdade, não há tanto rigor em separar os jogadores, os dirigentes da imprensa, os componentes da imprensa, dos repórteres, dos jornalistas. Então, cobrir uma excursão é muito bacana. Foi de bom proveito, de grande aprendizado para mim. Agora, na Copa do Mundo já é diferente. As seleções ficam fechadas, o trabalho da imprensa é muito restrito, a organização é muito rigorosa. É diferente, mas também é muito bom. Ô, Brise, teve alguma dificuldade que você encontrou durante a transmissão da Copa de 94? Não. Não teve dificuldade, não. Só teve dificuldade de alimentação, né? Realmente a alimentação a gente estranha muito, mas depois vai se acostumando. Mas a transmissão em si foi muito boa. Nós fizemos grandes trabalhos. Eu, na época, estava trabalhando para CNN, era a antiga Renascença, já era CNN.
Me recordo, inclusive, um ponto alto, mas aí já não foi na Copa do Mundo, foi em 1995, numa excursão da seleção, disputou a Copa Húngaro. Eu estava em Londres e o Botafogo estava jogando em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, pelo Campeonato Paulista. E o Sérgio Guedes era o goleiro. Uma manifestação, um comentário, que o Raul Plasma, ex-goleiro do Cruzeiro, seleção brasileira, e que era comentarista da Globo, tinha um dia feito um comentário que o Sérgio Guedes, o goleiro do Botafogo, também tinha jogado no Santos, e numa outra oportunidade ele tinha comentado que o Sérgio não enxergava bem à noite, tinha dificuldades para as bolas cruzadas. E aí eu consegui colocar diretamente de Londres o Raul Plasma para falar com o Sérgio Guedes, que estava no gramado do Santa Cruz, no intervalo do jogo que o Botafogo estava realizando. E os dois conversaram ao vivo durante uma transmissão da Rádio Renascença. Achei que foi um ponto marcante também para o jornalismo esportivo. Ô Brisa, e deixa eu fazer uma pergunta, essa é mais uma curiosidade até minha. Eu acho que você teve um grande privilégio que dificilmente a gente vai poder ter de novo, foi cobrir os dois times de Ribeirão Preto no auge, ali na década de 70. Você falou 80, o comercial já começou a ter uma queda, mas em 70 os dois estavam de igual para igual. Como que era acompanhar esses dois times aqui na cidade? Como que era a atmosfera aqui de Ribeirão? Como é que era o clima? Antes, deixa eu só, por uma questão de justiça, completar em relação ao Sérgio Guedes e ao Plasma, é que aí ficou tudo esclarecido. O Plasma não tinha falado que ele não enxergava. Ele fez um comentário certa vez num jogo, acho que o Sérgio estava no Santos ainda, que a iluminação estava atrapalhando o Sérgio. Mas o Sérgio não tinha problema nenhum e os dois conversaram, ficou tudo certo. Olha, fantástico. Trabalhar em Ribeirão Preto na década de 70, até um pouco mais, era fantástico cobrir os dois. Eram dois grandes times. Ribeirão Preto era muito respeitado. O rádio de Ribeirão Preto era muito respeitado por isso. Para você ter uma ideia, um dia eu já estava trabalhando em Goiânia, fui fazer um jogo no Paraná, encontrei o Sicupira. Sicupira, até faleceu há pouco tempo, foi um jogador do Botafogo, de grande destaque, ídolo no Botafogo, e era do Paraná. E depois que encerrou a carreira, jogou no Botafogo do Rio também, depois que encerrou a carreira, ele virou comentarista no Paraná. E um dia eu fui fazer um jogo lá, e ali nos corredores da cabine, o Hidalgo, que era comandante da equipe da Rádio Paraná, chamou o Sicupira e falou: vem cá, vou te apresentar o Brisa, tá? De Ribeirão Preto. Primeira coisa que o Sicupira falou: se é de Ribeirão Preto, é bom. A escola da rádio de Ribeirão Preto eu conheço. Então o rádio de Ribeirão Preto era muito respeitado naquela época, porque fazia grande trabalho e o futebol de Ribeirão ajudava. O comercial teve grandes times, contratava grandes jogadores, trazia para Ribeirão Preto jogadores do Corinthians, do Palmeiras, trouxe o Pio, ponta esquerda, da academia do Palmeiras, trouxe o volante do Corinthians, também foi titular do Corinthians há muito tempo. Ele trouxe, que é o Dirceu Alves, e outros jogadores. E o Botafogo da mesma forma. E assim como eles traziam jogadores de fora, o Botafogo, por exemplo, chegou a trazer o Edevaldo, que era lateral da seleção brasileira, e trouxe outros. Assim como eles traziam grandes jogadores dos grandes times, eles exportavam grandes jogadores revelados do comercial no Botafogo que iam para os clubes grandes, até para a seleção brasileira. Então era realmente maravilhoso. E o Come Fogo, então, era fantástico. Durante a semana do Come Fogo, o Paraná Repórter era uma maravilha. Você achava assunto em qualquer esquina, em qualquer lugar, e todos polêmicos, porque a rivalidade era muito grande. Antes da gente dar sequência para as perguntas, queria te apresentar para o Michel Borges, acabou de chegar aqui conosco e vai terminar a entrevista sua com a gente aqui. E vou passar a palavra para ele fazer a próxima pergunta para o senhor. Brisa, boa noite. Falando um pouco sobre carreira, quais são os conselhos que você
sugere aí para quem está começando a carreira aí de jornalista? Eu vou dar um conselho que eu recebi quando estava começando do Fiore Gilhote. Vocês devem ter, pelo menos, ouvido falar do Fiore Gilhote, que é um dos mais famosos locutores brasileiros durante muito tempo na Rádio Bandeirantes. E um dia eu pedi esse conselho para ele. Esse conselho que você está me pedindo, eu pedi para ele. Ele falou assim, ó, primeiro de tudo, estuda muito. Então, esse é o conselho. Agora, quando você fala estuda muito, não é nem falando em currículo escolar, que vocês já estão na faculdade, vocês estão estudando e sabem que tem que estudar mesmo. É estudar tudo. Tudo que você vai... A preparação é a grande responsável pelo sucesso em tudo. Então, se você quer ser jornalista, prepare-se sempre. E preparar, que eu quero dizer, você vai fazer uma cobertura, se prepare para aquilo. Você vai fazer uma matéria, se prepare, estude. E eu acho que isso aí vocês já aprenderam na faculdade de jornalismo. Mas isso é o fator mais importante, porque eu adoro documentário, eu acho que é muito importante a gente manter viva a história. E um pecado que os novos jornalistas cometem atualmente é não se aprofundar na história e acaba perdendo muitos detalhes, omitindo muita coisa importante na história de um assunto que está focalizando, e isso realmente é uma grande perda. Então eu acho que esse fator é importante, estudar, se preparar para fazer um tipo de matéria. Qualquer tipo, qualquer matéria, em qualquer setor. Ô Brisa, você comentou sobre pesquisar, buscar se aprofundar na história. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi seu período trabalhando na PRA7, já que o foco do Memórias da Comunicação é retratar os cenas da rádio em Ribeirão Preto. Como é que foi essa passagem? Então, eu tive 3 passagens pela PRA7. A primeira foi como repórter, como eu disse, foi muito boa. Não foi um período muito longo, deve ter sido pouco mais de um ano, mas foi muito boa. Trabalhei com profissionais importantíssimos. E depois saí de lá, acredito que em 1972, final de 72 ou começo de 73. E voltei em 1977, no final de 77. Aí voltei como narrador. Aí já fiquei um período mais longo e foi um período de grande sucesso. Nesse período, inclusive, a PRA7 era líder de audiência, porque tinha a melhor e maior equipe, Elton Pimenta, Marco Antônio, Matos, né? O Luiz César, são os narradores. Domingos Leone também tinha passado por lá. Comentaristas eram Antônio de Barros, Jovino Campos, João Gilberto, Bola Branca, Wilson Roveri. Os repórteres eram Márcio Moraes, Luiz Eduardo, sabe tudo. O plantão era o Ricardo Tardelli. E aí, nesse período, a rádio foi vendida. Foi quando os irmãos Pisani compraram a PRA7, a Rádio Pública. Nessa mudança de proprietários, acabaram tendo alguns conflitos de interesses profissionais. E aí, uma grande parte da equipe saiu e foi para a Rádio Brasiliense. Então saíram Totinha, João Gilberto, Roveri ficou, Tardelli, o Márcio Moraes ficou, enfim, a grande parte da equipe saiu. E aí nós ficamos, foi quando eu tive que assumir o comando da equipe esportiva. E ficamos lá, eu, Wilson Roveri, o Márcio Moraes, contratamos o Sidney Quartier. Foi quando lancei o Roberto Ribeiro com o plantão, professor Roberto Ribeiro, plantão esportivo. E ficamos durante um bom período e sustentamos a liderança de audiência da PRA7. Então foi também um momento muito importante. E acredito que no começo de 1982, eu saí da rádio, fui trabalhar na 79,
Mas em 83 eu voltei para a Rádio Clube de novo. Aí já era na Avenida 9 de Julho, a rádio já tinha mudado, os irmãos Pisani tinham montado a rádio na 9 de Julho. Fiquei pouco tempo, porque também houve alguns conflitos de interesse, os proprietários pensavam de um jeito e nós queríamos fazer o esporte de outro jeito, acabei saindo. Foi quando eu saí, fui para a Renascença em julho de 1983 e acabei estreando naquela excursão da Seleção Brasileira. Brisa, você já citou diversos nomes, momentos aqui, para quem gosta de futebol, pelo menos, tá tendo uma lembrança muito boa. Eu queria te perguntar, quais são os momentos mais memoráveis que você elencaria da sua carreira que você passou? Seja, por exemplo, um conselho do Fiore Gigliotti ou a cobertura de uma Copa do Mundo, o que você elencaria? Olha, eu acho assim. Olha, eu acho que a gente tem que contribuir com alguma coisa. E a coluna, para mim, serve como um instrumento para isso. Contribuir contando histórias, fazendo uma correlação da história contada com o que está acontecendo atualmente, para que o leitor entenda e acabe avaliando corretamente, né, tudo o que está acontecendo. O maior desafio é você encontrar possibilidades e argumentos que possam contestar muita coisa errada que é feita, né? E focalizar isso sem ferir ninguém, mas para mostrar a possibilidade de um caminho para se atingir o lado certo das questões. Esse é o maior desafio. E eu acho que o jornalista tem que sempre lutar com esse objetivo, sempre trabalhar com esse objetivo. Porque, na verdade, o jornalista, ele é o olho do torcedor, o ouvido do torcedor. Enfim, o seu objetivo tem que ser transmitir para o torcedor aquilo que possa elucidar e ilustrar e encaminhar para uma solução. Ô Brisa, e como que é essa relação do colunista, da coluna, com o público que a lê? Olha, eu acho assim, o colunista se satisfaz quando ele escreve alguma coisa e provoca uma reação positiva no leitor, que dê ao leitor a vontade dele conversar com o colunista. Porque eu acho assim, eu gosto de um artigo quando eu leio e tenho vontade de conversar com quem escreveu. Então, eu acho que essa é uma relação importante. E eu tenho notado agora com esse evento da tecnologia, né? Eu tenho notado que tenho conseguido, em parte, isso, porque eu recebo muitas manifestações através do WhatsApp, sobre aquilo que eu escrevo diariamente, principalmente com relação às histórias, né? Mas também isso é muito importante, com relação às críticas que são feitas àquilo que acontece de errado no futebol. Agora, também, só para completar a resposta anterior, eu disse como o jornalista deve se comportar com quais objetivos, mas há um aspecto que acaba deixando o jornalista um pouco desiludido, porque hoje está muito difícil alguém usar uma crítica construtiva para corrigir alguma coisa. Ninguém tem mais esse interesse no futebol. Ô Brisa, eu queria que você esclarecesse para a gente como é o processo de pesquisa e preparação para você desenvolver as suas colunas no Jornal Tribuna aqui de Ribeirão. Bom, hoje está fácil, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Eu disse anteriormente que antigamente não se podia nem entrevistar alguém por telefone, as rádios não permitiam isso, os diretores das rádios não permitiam isso. Hoje ficou tudo muito fácil, através do WhatsApp, através do telefone,
Então, o meu contato com as fontes é assim, é por WhatsApp, por telefone, é assim que eu levanto as questões. E quais são os valores fundamentais que guiam o seu trabalho como jornalista? Por favor, repita. Quais são os valores fundamentais que guiam o seu trabalho como jornalista? Olha, lisura, imparcialidade, seriedade na pesquisa da notícia e oportunidade para as duas partes falarem a respeito do assunto focalizado. São algumas das... Certo. Brisa, falando um pouco sobre o futuro, você tem projetos futuros que você tem em mente aí na sua carreira jornalística? Olha, é ruim a gente falar que não tem projeto. Mas, por exemplo, eu trabalhei em rádio até 2005. Depois disso, recebi muitos convites, muitos. Não, na maioria deles eu não quis nem conversar, nem discutir. Não tenho interesse em voltar a fazer rádio, por tudo aquilo que eu já expliquei. Hoje o rádio faz um papel que não é aquele que me interessa na área esportiva. Já recebi sugestões para alguns projetos, mas eu não estou querendo assumir nenhum projeto novo. Estou querendo ficar só como colunista, por enquanto, e não sei até quando. Espero que Deus me dê força para ficar ainda muitos anos. Brisa, eu estava dando uma olhadinha na sua coluna do Tribuna e eu vi que você passa por diversos temas. Eu imagino que algum deles chame a sua atenção e você decida por escrever. O que mais te chama a atenção? Como que você chega, né, na escolha desse tema? Olha, eu primeiro, quando falo em história, é pela lembrança, né? Pela lembrança. Eu acho que todo mundo gosta de lembrar de alguma coisa. Todo mundo tem memória. Todo mundo tem memória afetiva. Então, isso me leva a abordar algumas histórias importantes do rádio, do esporte, em qualquer modalidade, mas principalmente do futebol. E quando acompanho o dia a dia, por exemplo, de Botafogo, do Comercial, mesmo de jogo dos times grandes, Corinthians, o que me desperta a falar sobre algum tema é quando eu vejo que há alguma coisa muito errada naquilo que está sendo feito. Então, sem ser muito pretensioso, eu fico com vontade de meter a minha colher, dar um palpite, emitir a minha opinião, para quem sabe ajudar alguém, dar uma luz para alguém ter um melhor discernimento a respeito da questão. Ô Brisa, e quais são os maiores aprendizados que você teve nessa carreira louvável como jornalista? Bom, eu acho que a vida inteira é uma grande escola, né? Eu sempre fiquei prestando atenção naqueles que, no meu entendimento, sabiam mais que eu. Eu aprendi muito. Por exemplo, no jornalismo, aprendi muito com o Wilson Roveri, aprendi muito com o José Hamilton. Não sei se vocês já devem ouvir falar, o José Hamilton é aquele repórter que teve uma perna, pisou numa mina na guerra do Vietnã, e que é um dos grandes jornalistas desse país e que veio trabalhar em Ribeirão Preto. Foi diretor do Jornal Diário, extinto do Jornal Diário, extinto do Jornal Diário da Manhã. Trabalhei com ele no Diário da Manhã. Aprendi muito com ele. E no rádio aprendi com grandes nomes. Para você ter uma ideia, o J. Betisa, que não fazia futebol, ele era do jornalismo, mas era um grande companheiro. Então, era um amigo que eu tinha, parceiro mesmo, que às segundas-feiras
chegava para mim e apontava alguns erros que eu tinha cometido e me mostrava como corrigi-los. E assim teve outros, né? Outros grandes parceiros, grandes companheiros que, direto ou indiretamente, me auxiliaram muito e me ensinaram. Né? Certo. Brisa, como você enxerga o papel do jornalismo local na sociedade atual? Eu acho que aquilo que eu disse, o pessoal se acomodou. O pessoal, eu disse, o público está dando muito mais valor às legendárias da internet do que uma notícia séria, bem pesquisada, bem fundamentada. E as rádios, as empresas, os veículos, rádios, jornais, se acomodaram. Então, acaba faltando muito pela internet. O pessoal prefere muito tocar música da Anitta e falar de coisas do Big Brother do que ir atrás de um assunto mais sério, aprofundar numa pesquisa importante para a sociedade. Então, acho que o jornalismo se desvalorizou muito nesse sentido. Brisa, tendo em vista esses pontos que você colocou, se fosse para a gente fazer um prognóstico do jornalismo, principalmente para o pessoal aqui da faculdade que está ou ingressando ou aí às vias de se formar, o que você falaria do jornalismo para os próximos 10 anos? Então, eu considero que, embora tenha feito toda essa crítica, que, por exemplo, o rádio ainda tem ouvintes, tem público. Aumentar ou diminuir esse público depende da qualidade que se faz. Então, por que não se faz com qualidade hoje? Porque os donos de rádio, os donos de veículos, com raríssimas exceções, eles preferem o mais fácil, o mais barato. Agora, há outras ferramentas, né? Através da evolução da tecnologia, da internet, há outras ferramentas que os jornalistas que estão se formando agora precisam ficar atentos a isso, a esses extremos, e focar nesse aspecto. Num tipo de ferramenta em que ele pode fazer o jornalismo que ele sempre sonhou, sério, profundo, investigativo, sabe, de pesquisas importantes, porque eu não vejo assim possibilidades dos grandes veículos, rádio, TV, jornal, mudarem a sua filosofia do trabalho do que é hoje. Eu não vejo porque o custo é muito alto. Só para você ter uma ideia do jornalismo esportivo, por exemplo, houve uma época que Ribeirão tinha 5 rádios transmitindo jogos do comercial do Botafogo. Tinha a PRS7, a 79, a Cultura, a Renascença, a Colorado, enfim, de repente no estádio lá em Curitiba apareciam 5 equipes de Ribeirão Preto para transmitir um jogo. E era uma dificuldade terrível, porque, para quem conhece um pouco do sistema, naquela época tinha que se solicitar linha para as telefônicas, eram telefônicas diferentes em cada estado, aí você tinha que correr para o estádio, ficar chamando para as telefônicas fazerem a conexão de um para outro. Muitas vezes a linha não era aberta no tempo hábil, algumas vezes nem era aberta, você gastava dinheiro para transmitir um jogo, não transmitia, e assim por diante. Hoje, os locutores nem vão mais para o estádio, os locutores ficam no estúdio. E a coisa pegou de tal forma que as principais emissoras de TV eu acho um absurdo, porque aquele torcedor que estava em casa e transmitia os eventos, hoje não existe mais. Você sentado no sofá da sua casa, assistindo um jogo pela TV, você vê muitas coisas antes, observa muitas coisas antes, que o próprio locutor que está transmitindo pela TV, que está no estúdio, não percebe. Porque ele está preocupado com outras coisas, com o texto, com a chamada, com o fone, enfim, uma série de coisas na transmissão que ele tem que ficar atento,
e ele às vezes não vê que o jogador recebeu o cartão amarelo, ele demora para ver, não vê que foi um escanteio, não vê que foi uma lateral, não vê que o juiz marcou uma falta. Você percebe tudo isso primeiro que ele. Então ficou muito difícil. Brisa, depois dessas explanações, desse resgate histórico que você fez, para a gente encerrar a entrevista de hoje, que tudo que é bom infelizmente dura pouco, eu queria que você rememorasse e dissesse pra gente qual foi a emissora mais interessante, aquela que você mais gostou de trabalhar. Olha, é difícil escolher a mais interessante, a que eu mais gostei. E todas tiveram importância na minha vida. Até já quase, depois de muito rodado, fui trabalhar em Goiânia e a experiência foi muito bacana, foi muito boa. Trabalhei na Rádio Brasil Central, que era um sonho de muita gente trabalhar na Rádio Brasil Central. Trabalhei na Rádio K, que foi uma inovação do rádio em Goiânia. Fiz um programa em rede nacional pela Rede Católica, os estudos da Rádio Difusora de Goiânia. Então, tudo isso me marcou muito positivamente. Sem contar, né, que por onde eu comecei, a Rádio de Jabuticabal, as rádios de Ribeirão Preto, todas foram importantes. Então, fica difícil para mim uma escolha. Eu acho que todas foram muito importantes. Trabalhei também no SBT em São Paulo, fui narrador do SBT, foi uma experiência maravilhosa, fiquei lá 2 anos, 3 anos e meio. Trabalhei lá junto com o Prefeito Fury, o Jorge Cazeru, o Osmar de Oliveira, narrador. Então, não vou, dessa vez eu vou ficar em cima do muro, não vou escolher uma, todas foram muito boas. Tá certo, então, maravilha. Certo, estamos chegando ao fim aí de mais um programa especial do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, realizado pelo curso de jornalismo da UNAERP. Queremos expressar nossa sincera gratidão ao nosso convidado, Luiz Carlos Brisa, por compartilhar conosco suas experiências tão valiosas sobre os 100 anos aí da rádio em Ribeirão Preto e sua vasta trajetória aí do jornalismo. Obrigado, Brisa. Você quer deixar uma mensagem final? A mensagem que eu deixo é que eu sou muito feliz com tudo que eu fiz. Graças a Deus deu tudo certo, consegui realizar meus sonhos e agradeço a Deus por ter tido esse privilégio de participar de épocas de ouro do rádio. E nesses 100 anos do rádio, eu quase 50 eu participei. Então, tenho que dizer que sou muito feliz e agradeço a vocês por mais uma vez participar dessa programação. Já participei uma vez, há alguns anos atrás, fiquei muito feliz com a participação e com o resultado dela. Espero ter contribuído com alguma coisa. E muito obrigado, do fundo do coração, a todos vocês. Muito obrigado, Brisa, mais uma vez. Com certeza aí, sua contribuição aí foi importante. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanham nessa jornada de resgate histórico e reflexão sobre o papel fundamental das rádios locais e do jornalismo esportivo em nossa comunidade. Continue nos acompanhando, né, nossos programas, nossos projetos, pois sempre há mais histórias a serem contadas e aprendizados a serem compartilhados. Um abraço e até a próxima. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.